Nos anos 90, o mundo era radicalmente diferente. Antes do smartphone e antes da internet, a realidade parecia mais sólida. Distorcer e manipular informações era o privilégio de algumas poucas corporações jornalísticas. Essas corporações veiculavam as versões da realidade mais próximas dos seus próprios interesses. Ainda assim, o falseamento puro e simples da realidade era muito mais raro. Embora houvesse uma disputa sobre as interpretações da realidade, ainda havia um consenso tácito sobre o que era e o que não era real. Essa é a história de um astrólogo que viu os astros se alinharem para que ele fosse capaz de destruir esse consenso e, junto com ele, a própria realidade. Com vocês, o astrólogo Olavo de Carvalho. E o fato de que existe também, por exemplo, uma correlação entre certas posições planetárias e outros fenômenos da ordem humana, como, por exemplo, a escolha de profissão, isso é um ponto que está absolutamente assentado. Dois anos depois do golpe de 1964, Olavo de Carvalho passou a militar no Partido Comunista. Ele confirmou essa informação importante e contraditória da própria biografia à BBC. Ele disse: Durante todo o tempo da ditadura, estive contra ela. Quando não estava militando, estava ajudando a esquerda, escondendo foragidos do governo, escondendo arma, fiz o diabo. O passado comunista de Olavo de Carvalho é um fato, afirmado pelo próprio. Mas, normalmente, é difícil de encontrar um consenso sobre o passado do homem que destruiu o consenso. É difícil de encontrar a realidade na biografia do homem que destruiu a realidade. Sabe-se, por exemplo, que Olavo de Carvalho foi internado, nos anos 70, numa clínica psiquiátrica em São Paulo, mas não se sabe em que condições ele saiu de lá. O jornalista Renato Pompeu, já falecido, esteve internado com Olavo e ele relatou: Conheci o Sr. Olavo de Carvalho em 1974 ou 1975, quando éramos internos do Instituto de Psiquiatria Comunitária no Itaim Bibi. O Olavo acabou saindo do hospital psiquiátrico sem alta médica, isso é, resolveu interromper o tratamento antes que os médicos o considerassem em plenas condições. Já o próprio Olavo de Carvalho tem uma outra versão desse internamento. Na verdade, minha internação foi voluntária e tive alta no segundo dia, permanecendo no hospital por vontade própria, como paciente atendente. Uma vez fora da clínica psiquiátrica, Olavo de Carvalho se envolveu com uma seita chamada Tradição. Olavo brigou com a organização religiosa e chegou a aparecer na imprensa fazendo acusações contra a seita. Algumas das críticas dele à Tradição já apontavam para o conservadorismo, que o tornaria famoso décadas mais tarde. Ao Estadão, ainda nos anos 80, ele disse: A seita é dirigida por pessoas anormais, lésbicas, bêbados, toxicômanos, cujo comportamento ostensivo é apresentado aos discípulos como modelo de sinceridade e até mesmo de santidade. Mas o próprio Olavo de Carvalho também foi alvo de acusações nesse mesmo período. Nessa ação penal, há mais de um depoimento, dizendo que ele se apropriou de milhares de dólares de alunos de seus cursos, prometendo levá-los a uma viagem aos Estados Unidos. No fim, ele foi inocentado. O fato é que o processo não impediu Olavo de Carvalho de continuar ministrando seus cursos. Anúncios das aulas de astrologia eram publicados nos principais jornais de São Paulo com frequência durante as décadas de 80 e 90. Não se sabe em que momento o militante de esquerda se converteu em astrólogo adepto ao misticismo. Também não se sabe em que exato momento o místico se converteu em conspiracionista, engajado na destruição da realidade. Mas no começo do século XXI, as conspirações de Olavo de Carvalho já eram um tema de uma das comunidades mais celebradas do falecido Orkut. A comunidade Olavo de Carvalho nos odeia nasceu para rir de algumas das ideias desse personagem da vida pública brasileira.
Mais de uma década depois, já é possível concluir que o riso não era a reação mais adequada. Ainda assim, isso aqui serve como um registro histórico das conspirações que Olavo propagava na primeira década do século XXI. O Brasil é hoje uma ditadura comunista? Bill Clinton era um agente de Pequim? Che Guevara invadiu Angola 8 anos após a sua morte? Em 2004, ninguém jamais poderia prever que as conspirações seriam ainda mais radicais na década que estava por vir. Apesar de não ter sido formado na academia, ele se auto-intitula filósofo, mas também tem os títulos de jornalista, astrólogo aposentado, quase teólogo e polemista por excelência. Por isso, talvez os detratores o chamam por títulos menos nobres, como bestalhão. Olavo de Carvalho, que tinha se dedicado à defesa da astrologia em décadas anteriores, entrou nos anos 10 do século XXI contestando o heliocentrismo. Uma carta de Alexander von Humboldt que dizia o seguinte: olha, nós todos sabemos que não existe a menor prova do sistema copernicano, do sistema heliocêntrico. Todos nós sabemos isso, mas eu não quero ser o primeiro que diz isso em público. Então, se aparecer algum cientista corajoso e disser isso, eu também vou apoiá-lo, mas eu serei o segundo no comando e não o primeiro, porque eu não quero levar todos os tomates, né? E coisas desse tipo foram muito comuns na história da ciência, só que são perfeitamente escamoteadas, né? Então, das duas, uma. Ou a Terra não se move, ou é preciso modificar a física inteira. Então, o cidadão chamado Albert Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira. Esdrúxulices à parte, foi nesse período que ele se tornou o centro de um vasto núcleo conspiracionista. A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Nesse período, reações galhofeiras, como as da já extinta comunidade do Orkut, já não eram o suficiente para combater as conspirações que vinham de Olavo. O paleontólogo e divulgador científico Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirula, se deu ao trabalho de explicar em detalhes a mentira da Pepsi e também a sua origem. Ou seja, vamos entender. A cultura de células do feto abortado é usada no refrigerante? Não. Infelizmente, a mentira, mesmo com suas pernas curtas, consegue dar uma volta ao mundo, enquanto a verdade ainda calça os sapatos. Para cada conspiração desmascarada, Olavo já era capaz de inventar dezenas de outras histórias. Acontece que os cientistas descobriram o hidrocarboneto de uma galáxia que fica na puta que eu pariu, onde nunca teve dinossauro e nunca teve fóssil, porra. Então, combustível fóssil é a puta que eu pariu, você tá entendendo? Combustível fóssil é o cu da sua mãe, não existe combustível fóssil porra nenhuma. A ciência é o segundo alvo mais frequente de Olavo de Carvalho, ficando atrás apenas da esquerda. Uma esquerda que, segundo ele, é abrangente, vitoriosa e que hoje domina o mundo. Assim é a política no mundo ficcional de Olavo de Carvalho, o filósofo que acha que fumar faz bem e se vacinar faz mal. Ninguém se dedicou tanto ao estudo da narrativa quanto Umberto Eco. Está nesse italiano uma ideia fundamental para entender como Olavo de Carvalho trabalha e como ele conseguiu tornar o Brasil um escravo das suas ficções. Umberto Eco explica que toda história ficcional precisa de elementos do mundo real para ser compreendida. O mais fácil é explicar isso com um exemplo. Esse livro aqui se chama Revolução dos Bichos. É uma história cheia de elementos fantásticos. Aqui existem animais que são capazes de se articular politicamente em uma revolução contra os humanos. Só que, nesse clássico do George Orwell, a lei da gravidade nunca é mencionada.
E nem precisa ser. O leitor presume que a gravidade no universo ficcional de Revolução dos Bichos funciona de maneira idêntica à do mundo real. Fazendo isso, o leitor transporta esse elemento chamado gravidade para dentro dessa história ficcional. Assim, o leitor usa um elemento real para preencher uma lacuna de um mundo ficcional. Humberto Eco diz que, por mais estranho que pareça, os seres humanos também são capazes de fazer o contrário. Nós extraímos elementos da ficção para dar sentido ao mundo real, que também é cheio de lacunas diante da nossa percepção. Olavo de Carvalho é um mestre nisso. Ele criou um mundo ficcional em que a Pepsi é adoçada com fetos, em que combustíveis fósseis não existem, em que uma conspiração comunista ameaça toda a humanidade. E Olavo de Carvalho, através de seus discípulos, fez com que elementos do seu mundo ficcional fossem integrados ao mundo real. Por exemplo, no mundo ficcional de Olavo de Carvalho existe essa grande conspiração comunista que ameaça o mundo inteiro. No mundo real, existe uma entidade chamada Foro de São Paulo, que congregou diferentes governos da América Latina. Quando a conspiração ficcional é transplantada para a realidade, cria-se um vínculo entre esses dois elementos. E é assim que o Foro de São Paulo se transforma em um agente de dominação comunista global. Hoje, o governo eleito leva Olavo a sério, permite que ele indique ministros. O poder central age como se estivéssemos dentro da ficção conspiratória de Olavo de Carvalho. Em alguma medida, a ficção de Olavo se tornou real. Mas Olavo jamais teria sido capaz de fazer isso sem os seus discípulos fiéis. Nando Moura, o Bernardo Kister, o Brasil Paralelo, o Ignorante e mais uma porção de outros canais neoconservadores de extrema-direita no Brasil, eles são as moscas que voam sobre o chorume que é o Olavo de Carvalho. Se a gente está vendo essa situação no Brasil agora, um grande responsável por isso, se não talvez o maior responsável por isso, é o Olavo de Carvalho, que desde os anos 90 tem criado uma seita, realmente, parece exagero, mas não é, essa seita de fanáticos, da qual o Nando Moura faz parte. Talvez o Nando Moura agora seja tipo um bispo dessa igreja aí do Olavo de Carvalho, talvez um sacerdote dessa igreja, mas ele não é a fonte disso, ele não é a fonte do chorume, e ele não é o guru, ele é um discípulo, ele é um lacaio do Olavo de Carvalho. Nando Moura é a versão de Olavo de Carvalho para adolescentes. Com visual jovem, uma guitarra e com mais referências à música pop, ele tem sido responsável por arrastar as crianças para o universo ficcional de Olavo de Carvalho. Sem a imaginação conspiratória do mestre, o discípulo de Olavo de Carvalho tenta simular o léxico do filósofo. Trata-se de um vocabulário obcecado por duas partes muito específicas da anatomia humana. Além do vocabulário, há ainda um estilo argumentativo muito próprio de Olavo de Carvalho. Essa estratégia está centrada na desqualificação violenta do adversário. Fazendo isso, é possível ignorar os argumentos do opositor e, ao mesmo tempo, humilhá-lo. PC Siqueira, um pioneiro do YouTube brasileiro, pode ajudar a entender como o principal discípulo de Olavo usa essa técnica. Então, eu separei algumas coisas pra você entender quem que é a pessoa Nando Moura. Esse cara, ele tá ensinando pro teu filho, pro teu sobrinho, qualquer coisa, este tipo de coisa. Comentando sobre um casal aqui. Atendente de telemarketing, cara de cu, pobre, não sabe tocar, não sabe pensar, não respeita quem morreu, não sei o que tá falando, namora uma baranga. É, brother, não dá pra te zoar mais que a vida já te zoou. Assiste aí os vídeos da escória do YouTube. Ele respondendo no comentário, uma pessoa falou assim, para que tá feio, Nando. Já foi inscrito. Eu concordo com as coisas que você disse, mas você tá fazendo muita crítica não construtiva. Ele fala assim, e por que tá no canal ainda, sua bicha? Vai se fuder, porra. Se na sua vida de palhaço não se deve combater canalice, vai dar a bunda. Uma menina só comentou aqui, eu sou mais o Felipe Neto. Lá é o lugar de piranha mesmo. O que você tá fazendo aqui? Mano, começa a ficar bad vibe, perde até a graça, tá ligado? Você agora vive no mundo ficcional de Olavo de Carvalho. A política se tornou impossível, porque agora ela está subordinada aos insultos e aos palavrões com os quais Olavo concebeu esse mundo. Olavo de Carvalho faz declarações grandiloquentes a respeito de si mesmo. Ele diz ser o parteiro da nova direita brasileira.
Apesar de toda a generosidade na hora de falar de si, mesmo com todos os autoelogios, Olavo de Carvalho ainda se subestima. Olavo não fez nascer a direita. Pelo contrário, ele a matou. Matou na medida em que subordinou a direita às suas conspirações, às suas fantasias persecutórias. Olavo afastou essa vertente política de seus valores históricos. Mas Olavo fez nascer algo muito maior. Olavo fez nascer uma ficção distópica no lugar deixado pela realidade que ele destruiu. A questão aqui é: como você vai sobreviver dentro desse pesadelo, hein? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. A todas as pessoas de bom coração e bom senso, é para vocês esse aviso bem sincero aqui. Interagir na caixa de comentários aí embaixo é uma coisa que vocês farão por sua conta e risco. Desculpa mesmo, mas eu sei que vai chegar uma hora, em função do tema desse vídeo, que vai ficar difícil pra gente lidar com o volume e com o caráter tóxico do que tá por vir. Quando o tema é assim, aparece gente pra reclamar sem saber do que tá reclamando, pra xingar sem saber quem tá xingando e pra usar aquela técnica argumentativa que em algum momento do vídeo ali foi descrita. Lamento que seja assim e me entristece muito que essa técnica argumentativa seja tão popular. Às vezes me irrita também, mas eu estou tentando me controlar. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Gente generosa, gente corajosa que eu me orgulho de ter por perto. Muito obrigado, Roberta. Valeu, Matheus. Tamo junto. Rafael e Andressa. Gratidão também ao Jean Pedro, sempre presente. Agora é a vez do Bruno. Muito obrigado, Bruno. E para terminar, tem a Juliana, a quem eu espero que o correio tenha entregado ou entregue em breve aquela cópia de vida do Paulo Leminski que eu enviei. Beijo para todo mundo. Valeu, falou!